Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 14, versos 27 e 28. O título do capítulo, A Vida Familiar Ideal. Repitam, por favor. Atha Desham Pravakshami Dharma Adi Shreya Avaham Sa Vai Punyatama Desha Satpatram Yatra Labhyate Bimbam Bhagavata Yatra Sarvametat Chara Acharam Yatra Ha Brahmana Kulam Tapa Vidya Daya Anvitam Atadesham Pravakshami Dharmadeshreya Avaham Savai Punyatamo Desha Satpatram Yatra Labhyate Bimbam Bhagavato Yatra Sarvameta Characharam Yatraha Brahmana Kulam Tapo Vidya Dayanvitam. Atha, depois disso, Desham, lugares, Pravakshami, descreverei, Dharmadi, atividades religiosas, etc., Shreya, ventura, Avaham, que podem trazer, Saha, isto, Vai, na verdade, Punyatamaha, o mais sagrado, Desha, lugar, Satpatram, Vaishnava, Yatra, onde, Labhyate, está presente Bimbam, a deidade no templo, Bhagavata, da Suprema Personalidade de Deus, que é o sustentáculo. Yatra, onde? Sarvameta, de toda esta manifestação cósmica, Characharam, com todas as entidades vivas, móveis e inertes. Yatra, onde? Ha, na verdade, Brahmana Kulam, associação com Brahmanas, Tapa, austeridades, Vidya, educação, Daya, misericórdia, Anvitam, dotados de. A tradução é a seguinte: Narada Muni continuou. Agora passarei a descrever os lugares onde as atividades religiosas podem ser executadas. Todo lugar onde um Vaishnava esteja presente é um lugar excelente para todas as atividades auspiciosas. A Suprema Personalidade de Deus é o sustentáculo de toda esta manifestação cósmica, povoada de todas as suas entidades vivas, móveis e inertes. E o templo no qual a deidade do Senhor está instalada é um lugar sacratíssimo. Ademais, os lugares onde, por meio de austeridades, educação e misericórdia, os brahmanas eruditos seguem os princípios védicos também são muito auspiciosos e sagrados. Repitam, por favor. Narada Muni continuou. Agora passarei a descrever os lugares onde as atividades religiosas podem ser executadas. Todo lugar onde um Vaishnava esteja presente é um excelente lugar para todas as atividades auspiciosas. A Suprema Personalidade de Deus é o sustentáculo de toda esta manifestação cósmica, povoada de todas as suas entidades vivas, móveis e inertes.
e o templo no qual a deidade do Senhor está instalada é um lugar sacratíssimo. Ademais, os lugares onde, por meio de austeridades, educação e misericórdia, os brahmanas eruditos seguem os princípios védicos, também são muito auspiciosos e sagrados. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Este verso mostra que um templo Vaishnava, onde Krishna, a suprema personalidade de Deus, é adorado, e onde os Vaishnavas ocupam-se em servir ao Senhor, é o melhor lugar sagrado para a realização de quaisquer cerimônias religiosas. Nos dias modernos, especialmente nas grandes cidades, as pessoas vivem em pequenos apartamentos e não têm possibilidade de estabelecer uma deidade ou templo. Nessas circunstâncias, portanto, os centros e templos que, através de seu processo de expansão, o movimento da consciência de Krishna está estabelecendo, são os melhores lugares sagrados para a realização de cerimônias religiosas. Embora as pessoas em geral não mais estejam interessadas em cerimônias religiosas ou adoração à deidade, o movimento da consciência de Krishna dá a todos a oportunidade de avançar na vida espiritual, tornando-se conscientes de Krishna. Hare Krishna. Aqui temos mais um texto onde Narada Muni descreve para Yudhishthira Maharaj a importância da prática espiritual dentro da sociedade. Um líder de Estado como Yudhishthira, que estava assumindo a liderança de Bharatavarsha naquele momento, precisa saber que não adianta apenas dar comida, vestuário, moradia, saúde, educação formal, mundana para as pessoas, que é necessário vida espiritual. Então, é necessário cuidar da religiosidade das pessoas. Nem todas as pessoas estarão aptas a reconhecerem a suprema personalidade de Deus como o desfrutador de tudo, como o Senhor, como desfrutador de todos os sacrifícios, de todas as austeridades e caridades, etc. E também como o Senhor de todo o universo, de todos os planetas, superior inclusive a todos os líderes dos planetas, os semideuses, e como o Senhor e amigo de todas as entidades vivas, não apenas dos seres humanos. Nem todas as pessoas estarão prontas para reconhecer isso e então desenvolver uma relação de natureza pessoal com o Senhor Supremo. Em geral, as pessoas podem ter diferentes estímulos para o contato com o divino e com as suas energias. A verdade absoluta tem diferentes energias. Elas podem ser resumidas em 3. Brahman, Paramatma e Bhagavan. São 3 aspectos que a verdade absoluta se manifesta. E esses aspectos, Brahman, Paramatma e Bhagavan, atraem diferentes mentalidades de pessoas com diferentes culturas que também se educam com diferentes temas e então se aproximam da verdade absoluta de acordo com essas inclinações que são naturais para a verdade absoluta, para a pessoa suprema. Então, Yudhishthira Maharaj está recebendo instruções para aqueles de Narada Muni para liderar aqueles que estão muito apegados ao progresso, à prosperidade material. E
essa é a grande massa da população. A grande massa da população está interessada na melhoria da sua qualidade de vida e quer progredir de tal forma a conquistar dentro do mundo muita riqueza, segurança material e boa saúde, etc. E poder criar seus filhos com grande opulência. Este é o sonho. Às vezes isso não passa de utopia e muitas vezes as pessoas se decepcionam com isso, ficam frustradas e se relacionam com o resto da sociedade em base à frustração, à decepção. Mas Yudhishthira está recebendo informações neste verso em particular, ou nesses dois versos aqui específicos, a informação que ele recebe de Narada Muni é onde as cerimônias religiosas devem ser feitas. E então tem muitas informações sobre isso, voltado com a face do sacerdote para o leste, onde nasce o sol, a arena de um sacrifício organizada com determinadas qualidades, com alimentos a ser oferecidos de determinada qualidade, os assentos das pessoas em determinadas posições de acordo com o sol, o dia lunar é muito importante, os convidados, quem são os convidados, que tipos de convidados não podem faltar. Uma coisa segura é que a esposa do sacerdote não pode faltar, ela tem que estar presente. E também os brahmanas com suas esposas devem estar presentes na cerimônia. E quem são os convidados especiais? Onde eles devem sentar? Qual a altura do assento que eles devem ter? Quem deve autorizar aquela cerimônia para acontecer ou não? Então tem muitos detalhes para que uma cerimônia ritualística, védica, aconteça. E o Bhagavatam conta muitas histórias de épocas diferentes sobre essas cerimônias. O tema aqui agora é o Desha, o lugar onde a cerimônia deve acontecer. E o lugar eleito aqui por Narada Muni, apresentado por Narada Muni, é o templo de Vishnu, o templo onde a deidade está instalada. A instalação de uma deidade não é um mero ato ritualístico, apesar de todos os rituais que acompanham a instalação das deidades. A deidade é instalada por um mestre espiritual consciente da grande importância de distribuir a compaixão, a misericórdia de Krishna para com as entidades vivas e favorecer as pessoas em terem um darshan da deidade e poderem se aproximar da deidade de diferentes maneiras. A maneira mais simplória de uma pessoa se aproximar da deidade é simplesmente entrar num templo e colocar uma doação na caixa de doação. E dessa maneira, que é a mais simplória até a mais elevada, e que é adorar a pessoa dentro do altar, estar presente dentro do altar e cuidar da deidade, massagear seus pés, banhar seu corpo, decorar seu corpo, oferecer alimentos apropriados, adequados, preparados com devoção, vestir a deidade com roupas atrativas para o público e confortáveis para a deidade, e oferecer o puja até essa posição, desde dar uma doação simplória até, mesmo que esse simplória não se refere à doação, o ato simplório de dar uma doação, pode ser quanto for, até o ato de estar dentro do altar, é a compaixão, a misericórdia que Krishna está dando na forma da deidade para as diferentes pessoas em diferentes situações.
E então, o ato de instalar uma deidade deve estar conectado com a corrente de sucessão discipular. Ninguém deve instalar uma deidade por mero capricho, influenciado pelos modos da natureza. A instalação das deidades deve ultrapassar a influência dos modos da natureza. Em Nova Gokula, no Brasil, nós tivemos uma experiência, eu particularmente sou testemunha disso, vivenciei isso, estava presente, a instalação das deidades grandes de Sitarama, Lakshman e Hanuman. Nesse dia, devia ter umas 400 pessoas dentro da sala do templo, e era de tarde, ainda tinha o sol, era dia, e todas as pessoas estavam sentadas com um bhajan, estavam sentadas e alguns devotos estavam fazendo um bhajan. 2 devotos, discípulos de Prabhupada que já faleceram, todos 2, Kaivalya Swarupa e Krishna Kshora, eram os principais líderes do bhajan. E entre os 2, Kaivalya Swarupa era o principal. E Kaivalya Swarupa começou a cantar. Eu estava dentro do altar. Bhakti Bhushana Maharaj estava também dentro do altar. E outros devotos, eu me lembro bem de Bhakti Bhushana Maharaj, porque foi a primeira vez que ele entrou no altar de Radha Gokulananda. Então eu estava lá e ele também estava. Tanto que foi ele que tirou a venda dos olhos de Sita. Eu dei o lugar para ele tirar, eu tirei a venda dos olhos de Lakshmana, de Hanuman, e ele tirou a venda dos olhos de Sita. E nós estávamos prontos para banhar as deidades ali, para a instalação das deidades, mas eu estava com todos os cabelos, talvez até a cica, arrepiados, por causa do bhajan. Era um silêncio completo na sala do templo, não tinha nenhuma interferência externa de nenhum som. E Kaivalya Swarupa dirigia o som numa melodia que jamais havia sido cantada em Nova Gokula. E as pessoas repetiam aquela melodia com uma harmonia, uma musicalidade assim muito impressionante. Eu fiquei completamente tocado, mas pensei que era uma coisa minha, como a gente sempre pensa, né? Que quando a gente tem nós devotos, bhaktas, somos orientados a não dar muito valor ou muita expressão aos nossos êxtases. Somos acostumados a isso, treinados por isso, para que nos tornemos humildes, porque o mundo nos estimula a tantas emoções materiais, o nosso corpo vibra com tanta coisa. Basta pensar na energia de um campo, de uma torcida de futebol, não é? Basta ver isso para a gente saber como o corpo está treinado, acostumado a reagir a emoções mundanas. Ou quando a gente contempla algo ou alguém muito bonito que estimula os nossos sentidos. Então nós sabemos as transformações que ocorrem no nosso corpo quando coisas assim mundanas, de natureza sensorial, acontecem conosco. Então, eu não dei muita importância ao que eu estava sentindo ali, muito embora eu tivesse muito tocado com toda aquela energia e tudo mais. Então, quando terminou tudo, eu fui falar com Kaivalya Swarupa. E eu disse para ele, Kaivalya, que bhajan lindo, muito obrigado pelo bhajan que você fez. Ele disse, Maharaj, eu nunca tinha ouvido essa melodia. A melodia começou a sair assim de mim e foi saindo e todo mundo repetia como se já conhecesse. A princípio eu pensei até que estava errando, porque que eu não ia acertar a melodia foi saindo e eu fui cantando e Krishna Kshora estava do lado e apoiou a melodia cantando também e deu aquilo, deu no que deu. Então Kaivalya Swarupa já faleceu e no dia que ele morreu, no dia que ele estava morrendo, eu estava perto dele.
em Buenos Aires. Então me disseram que ele estava muito agitado, a esposa dele e os acompanhantes disseram que ele estava muito agitado, querendo abandonar o corpo e não conseguia, e estava muito nervoso e que ninguém sabia mais o que fazer. Então eu fui lá falar com ele, peguei no braço dele, me identifiquei, porque ele estava com os olhos fechados. Eu me identifiquei, falei do Brasil, falei dos devotos brasileiros e falei desse bhajan. E perguntei, você lembra? E ele balançava a cabeça, dizendo que lembrava e sorrindo. E eu comecei a falar de todos os devotos. Uma pessoa que eu lembro bem, que disse, Ishvara mandou reverências para você, mandou um abraço. Você lembra dele? E ele balançava a cabeça assim. Então, para começar a falar, eu disse para ele, Kaivalya, aqui é Dhanvantari Swami do Brasil, e ele me reconheceu, sorriu e tudo. Aí eu falei, posso falar com você uma coisa muito profunda, coisas que somente irmãos espirituais podem falar? Aí ele falou, adelante, adelante, Maharaj. Assim. Então, levantou a mão e bateu assim, a mão direita, assim, levantou dizendo, adelante, adelante, fazendo gestos. Então eu comecei a falar sobre o serviço devocional dele no Brasil e tudo. E ele se acalmou muito. Foram as últimas palavras dele comigo, com a última pessoa com quem ele interagiu, foi comigo. E eu falei, depois ficamos cantando Hare Krishna, eu fiquei ali perto dele. E ele ficou em paz, assim, calmo, relaxou, ficou em paz e eu saí. Quando eu saí, ele faleceu. Mas a esposa dele disse que teve que vir várias vezes ver se ele estava respirando, porque ele estava já terminal, né? Ele teve um câncer. Então, ele estava bem terminal. Então, ela teve que vir várias vezes, porque ele estava tão calmo, que não estava antes, que ela teve que vir várias vezes ver, até que, em um dado momento, realmente ela percebeu que ele tinha abandonado o corpo ali, com o bhajan de Prabhupada, as deidades de Gaura-Nitai, assim, no altar, perto da cama dele. Então, o lugar se torna muito importante, e Prabhupada explica que é o lugar onde a deidade está instalada, o templo, é um lugar sacratíssimo, como diz aqui. E todos nós devemos ter essa mentalidade do sagrado, e devemos vir ao templo para entrar nessa atmosfera do sagrado, para ter o darshan da deidade, para nos prostrar diante das deidades. Essa é a mentalidade que devemos ter. E quem tem um templo com uma deidade instalada, fica maravilhado, fica muito privilegiado. Quando os peregrinos viajam pela Índia por diferentes lugares para poder ver deidades, vão em lugares muito longe. Vititra conta, agora recentemente, que ele viajou muitos quilômetros e depois ele subiu não sei quantos degraus para poder ver uma deidade instalada em cima de um morro. Tem um filme muito bonito, Lagan, um filme indiano muito bonito, Lagan. Esse filme mostra um Janmastami e mostra um templo de Radha e Krishna num morrinho assim, um templo bem pequeno em cima de um morro. E as pessoas, para chegarem lá, tinham mesmo que subir muitas escadarias e tudo. No Brasil, acho que o templo mais alto que nós temos, que representa isso, é a Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, e que foi construída em cima de uma montanha curta, mas muito alta. A montanha é alta, ela só é pequena, assim, tipo uma ponta mesmo. E a Igreja da Penha, igreja católica, construída lá. Na Bahia tem outras igrejas construídas assim, em cima de morros, mas nem todas tão alto e tão assim, montanhas tão curtas, morros tão pequenos quanto o da Igreja da Penha. Então, às vezes as pessoas fazem essas peregrinações para poder chegar até um templo e poder ter o darshan da deidade, ou simplesmente chegar num lugar sacratíssimo,
porque um templo é um lugar de oração, é um lugar de sacrifício, é um lugar de caridade, de austeridades, de penitências. E isso cria uma atmosfera ao redor, cria uma atmosfera. É um lugar em que as pessoas chegam humildes, se sentindo submissas, subalternas à pessoa suprema, a Deus, e chegam com vontade de meditar, de se entregar, de reconhecer seus pecados, de reconhecer seus erros. Então o templo tem essas qualidades. Quem tem um templo próximo é muito beneficiado assim. Então aqui o lugar é recomendado como um templo onde todas as cerimônias religiosas podem acontecer e já favorece muito. Só o fato de ser num templo já traz para a cerimônia uma qualidade muito elevada. Só o fato de ser no templo. Então, a depender de outros detalhes, as pessoas que são convidadas, etc., então tudo vai melhorando. A qualidade da praçada a ser distribuída também é muito importante. Assim devemos fazer coisas que são muito... ou devemos prestar bastante atenção. Aqui o Yudhishthira Maharaj está sendo estimulado por seu mestre espiritual, Narada Muni, a escolher o lugar adequado. Então Narada Muni descreve os lugares mais adequados, Prabhupada explica sobre o mesmo assunto, para que a população possa ser guiada por Yudhishthira Maharaj e se desenvolver espiritualmente. Todos os líderes que assim, possuídos por uma mentalidade ateísta, demoníaca, como Kamsa na história de Krishna, como Kamsa, mesmo como Duryodhana, se preocuparam. A primeira coisa que eles se preocuparam foi em restringir a adoração à deidade, restringir a adoração dos brahmanas, restringir as atividades religiosas. No Bhagavatam, o mais famoso disso é Vena Maharaj, né? Vena Maharaj foi o mais agressivo com os brahmanas, mas ele desafiou o poder dos brahmanas, e os brahmanas ainda assim foram muito educados e não violentos com ele. E chegaram até ele para uma conversa, foram até ele e disseram: Maharaj, queremos falar com o senhor sobre administração pública. E gostaríamos de falar com o senhor para administrar dessa e dessa maneira, porque os valores estão confusos, a sociedade está sofrendo, não há progresso espiritual e tal, só há progresso material. Então Vena assim tratou mal eles, desrespeitou, desconsiderou e ainda disse que eles estavam mal ocupados. Então os brahmanas disseram: realmente você não tem interesse? Então, e ele confirmou com suas atitudes. Então os brahmanas, através de um mantra que proferiram uníssonos ali, mataram ele. Então os brahmanas reunidos ali simplesmente mataram ele ali no trono mesmo, dentro do palácio dele, no trono, sem arma nenhuma. Então aí mostra o poder dos brahmanas qualificados, fiéis à corrente de sucessão discipular, com espírito missionário, sem a contaminação material da mesquinhez e de outras más qualidades. Então os brahmanas preocupados com o avanço espiritual. E assim os brahmanas adotaram a liderança temporária na forma de um conselho de brahmanas, de um comitê. Adotaram e providenciaram a sucessão do rei. Então providenciaram, viram o sucessor para o rei. Foi então que veio Prithu Maharaj. Prithu Maharaj veio como
um Shaktavesha Avatara, uma encarnação de Krishna dotada de poder de restituir a espiritualidade, a religiosidade naquela situação. A paz também. Não havia paz naquele momento. Logo depois de Vena, que era muito mal, os marginais tomaram conta, porque Vena afastava os marginais também, né? Ele não apoiava os espiritualistas, mas ele era muito mal, então ele também afastava os marginais. E quando ele morreu, os marginais tomaram conta, a corrupção passou a prevalecer. Então os brahmanas disseram, temos que tomar uma providência imediatamente. E aí tomaram providência e conseguiram trazer Prithu Maharaj. Então o lugar é muito importante, diz aqui o verso, Prabhupada confirma, e o templo é o lugar mais sagrado, mais adequado para a prática religiosa. Ainda assim, não há limites para se pensar em Krishna e para cantar o Mahamantra Hare Krishna. Podemos cantar o Mahamantra Hare Krishna até no banheiro. Para nós o banheiro é um lugar limpo, agradável, nós ocidentais, né? Para nós ocidentais o banheiro é um lugar super bacana. Mas a ideia do banheiro, a ideia que passa o banheiro não é um lugar assim tão agradável. Mas mesmo nesse lugar nós podemos cantar. De acordo com um exemplo de quem cantou em banheiro, foi Gorakshora Das Babaji. Gorakshora Das Babaji era um Babaji renunciado e estava ficando muito famoso pela energia que expandia dele. E as pessoas começaram a procurá-lo, assediá-lo muito. E ele se sentiu muito assediado, não podia mais cantar em paz. Então ele disse, Pois bem, quero ver se vocês vão me acompanhar. Aí foi para uma área, não é exatamente um banheiro, uma área de defecação pública. Então assim, uma área em que as pessoas usavam justamente para isso. Então geralmente as pessoas iam lá e usavam para se aliviarem de suas necessidades. Então, ele foi para essa área para poder cantar concentrado, porque não tinha ninguém. Ele era muito interessante. Outra vez também, na tentativa de afastar as pessoas e perder um pouco a fama do seu poder, porque as pessoas se atraíam muito por ele, ele conseguiu uma roupa bem elegante, de marca. E aí vestiu a roupa e começou a andar em público com aquela roupa. E o povo olhava para ele e dizia, o que está acontecendo com esse Babaji que está vestindo esse tipo de roupa? Engraçado, né? Então, ele queria de qualquer jeito diminuir o assédio para que ele pudesse cantar o Mahamantra Hare Krishna. Então, o sacrifício dessa era é cantar o Mahamantra Hare Krishna. E nós devemos cantar em qualquer lugar. A sala do templo, está dito aqui, que é o melhor lugar para cerimônias. Então podemos fazer a cerimônia de cantar o Mahamantra Hare Krishna na sala do templo e vai ser o lugar ideal. Mas qualquer lugar pode se cantar. Podemos cantar em qualquer circunstância. Os cuidados que devemos ter são os cuidados das 10 ofensas, para evitar as 10 ofensas. E também cantar desatentamente, cantar corretamente, pronunciar o Mahamantra corretamente. Passar da fase de Namabhasa, em que a gente canta o Mahamantra, mas com a mentalidade voltada para tantas necessidades, tantas prioridades, tantos interesses nossos, dividindo a atenção. Então, o cuidado é esse, é chegar nesse ponto, ultrapassar da fase de Namabhasa, atingir a fase de cantar os santos nomes do Senhor de maneira pura, Shuddhanama, chegar na plataforma de poder cantar os santos nomes puramente e no lugar adequado. Então o Dhamma sagrado é o lugar adequado, Vrindavana, Mayapur, os lugares onde
Krishna tem seus passatempos e as pessoas podem se absorver naquele lugar cantando o Mahamantra Hare Krishna sem deixar com que os seus desejos, os seus anartas, as suas tendências naturais predominem, mas que ele possa pacificar a sua mente, pacificar os seus sentidos e ouvir o Mahamantra Hare Krishna. Bem, é isso que está aqui. Falamos hoje sobre Desha, o lugar onde se pratica as cerimônias ritualísticas, cerimônias religiosas e onde as práticas espirituais devem ser realizadas. Obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.